Chegou à cidade de São Paulo agora a proibição do uso de sacolas plásticas no comércio. Decisão foi tomada pela Câmara Municipal de São Paulo, pelos vereadores. Projeto de lei que vai à sanção do prefeito Gilberto Kassab. Esta proibição já existe em outras cidades, há restrições no Rio de Janeiro, pelo interior do Brasil também, e há capitais que já avançaram nesse mesmo sentido. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o presidente da Plastivida e do Instituto Nacional do Plástico, o senhor Miguel Baiense. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. É um prazer falar aos ouvintes da CBN e a você. Quando falamos sobre este mercado de sacolas plásticas, e as mais características são as sacolas plásticas de supermercado, nós estamos falando de que tamanho de mercado? Quanto mexe na economia este mercado? Milton, no Brasil são cerca de 30 mil empregos, 6 mil em São Paulo, e sem dúvida uma quantidade de emprego que está seriamente ameaçada por leis como essa que, como você colocou, existe em São Paulo, e em Belo Horizonte e em algumas cidades do interior do estado. Agora, senhor Miguel Baiense, esses 30 mil empregos ou esses 30 mil trabalhadores aos quais o senhor se refere, trabalham exclusivamente fabricando este tipo de sacola? Não, como você colocou, são trabalhadores relacionados ao mercado de sacolas plásticas de todos os tipos, só que evidentemente pela demanda que um supermercado exige, boa parte deles estão diretamente relacionados com a produção desse tipo de produto. Hoje, quantas dessas sacolinhas que nós conhecemos são produzidas no Brasil? Um estudo da Plastivida, em que a gente tem um programa de educação para redução do consumo, mostra que em 2008 foram 17,9 bilhões de sacolas fabricadas para esse tipo de aplicação. E ao final de 2010, por conta da redução desse desperdício, nós atingimos 14 bilhões de sacolas, portanto uma redução entre 2008 e 2010 de 3,9 bilhões de sacolas. A campanha para a redução do uso dessas sacolas plásticas está ligada ao fato de que a própria Plastivida e os fabricantes entendem que ela realmente tem um impacto negativo no meio ambiente? Não, o nosso entendimento, Milton e ouvintes, é que o problema em si não está relacionado ao produto, às sacolas plásticas, e sim ao desperdício que infelizmente ainda acontece, e esse programa busca exatamente reduzir o desperdício. O que eu quero dizer com isso? Se você fabrica sacolas fora de norma, normalmente o que é que o consumidor faz? Vai ao supermercado e coloca uma sacola dentro da outra. Isso está sendo desperdiçado, as sacolas. Portanto, se a gente utilizar a metodologia estabelecida dentro desse programa de qualidade, que é orientar e educar a indústria a fabricar sacolas de acordo com normas técnicas, orientar o varejo a só comprar sacolas com normas técnicas, e hoje nós temos 5 dos 10 maiores varejistas do país signatários desse acordo. E aí atingimos a população dizendo, olha, você não precisa pôr uma sacola dentro da outra para carregar 6 quilos de alimento. Essa sacola que está dentro do programa, que suporta 6 quilos, uma delas é suficiente para você transportar sua compra. E através dessa educação continuada, com o varejo, com a indústria, atingindo o consumidor, é a fórmula que acreditamos para a redução do problema, que é o desperdício e não a sacola plástica em si. Agora, essa quantidade de sacolas plásticas que nós temos hoje, que acabam indo para os lixões, para os aterros sanitários, ou mesmo são jogadas em locais aí, dos mais diferentes locais, essas sacolas têm um impacto forte na questão ambiental. Um estudo divulgado recentemente, há menos de 2 meses, pela Secretaria de Meio Ambiente do Reino Unido, mostrou que, comparando as sacolinhas plásticas com diversas alternativas, aí estão incluídas ecobags de algodão, de ráfia, até ecobags de plástico também, as biodegradáveis, de 9 categorias ambientais avaliadas, em 8 delas, incluindo-se menor emissão de CO2 e menor consumo de matéria-prima, as sacolas plásticas comuns tiveram melhor desempenho ambiental. Então, eu não posso crer que a ciência me mostre que há um estudo científico, pelo menos o mais recente, feito no Reino Unido, e não desmereço qualquer outro país que venha a fazer, mas esse estudo mostra que de 9 categorias ambientais,
a sacolinha plástica tem melhor desempenho em 8. Então, eu só posso considerar completamente inadequada essa visão preconceituosa em relação ao plástico e, mais especificamente, às sacolinhas plásticas. A própria indústria não poderia se adaptar nesse processo, desenvolvendo, por exemplo, produtos biodegradáveis? Por que nós faríamos um produto biodegradável se cientificamente é comprovada que ele tem pior desempenho ambiental do que o produto hoje oferecido da indústria? O senhor podia explicar como é que é medido esse desempenho ambiental para que a gente possa ter uma ideia mais clara? Por exemplo, é avaliada todo o ciclo de vida, da hora que se produz um determinado tipo de material até a hora que ele vai ser descartado, seja ele, no caso das sacolinhas, reciclado, seja ele reutilizado, no caso das ecobags, ou seja ele biodegradado, no caso das biodegradáveis. Alguns itens que foram observados. Qual desses produtos emite menos CO2 durante esse ciclo de vida? As sacolinhas plásticas comuns, essas que até hoje encontramos no mercado, são as que emitem menos CO2 nesse ciclo de vida. E é o grande causador do efeito estufa. Quando o senhor se refere ao ciclo de vida, o senhor está se referindo até o último momento de total degradação desse material? Ao primeiro momento que ele começa a sobreviver, que é a extração das matérias, até o momento, como você falou, ao último momento, ou seja, o descarte final do produto, seja ele considerando reutilizações, considerando reciclagem, degradação. Então, durante todo esse ciclo de vida, as sacolinhas consomem menos CO2, consomem menos matéria-prima, causa menos impactos a vidas marinhas, seja ela de água doce ou água salgada, e dentre outros itens, ou melhor, categorias ambientais. E como eu falei, das 9 avaliadas, somente em uma ela não tem um melhor desempenho ambiental, o que comprova a sua segurança do ponto de vista de meio ambiente. Sr. Miguel Baiense, quanto do faturamento da indústria de plásticos representa hoje a produção de sacolas plásticas? Olha, estamos falando entre 2% e 4%. 2% e 4%. E haverá alguma queda parcial desse faturamento em função das proibições? Eu diria que muito antes de pensarmos talvez no faturamento, a gente deveria pensar nos empregos, porque na medida que um produto, seja qual for ele, deixa de ser demandado pela sociedade, naturalmente a indústria precisa se reposicionar em termos de emprego, e aí, evidentemente, isso vai ter impacto no faturamento. Agora, é preciso deixar claro também esse entendimento de que, para que a gente não passe para o ouvinte, de que há uma profusão de leis em vigor no Brasil. Na verdade, existem apenas 2 capitais, Belo Horizonte, que inclusive a lei de Belo Horizonte está suspensa por uma decisão do PROCON. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e agora São Paulo também a partir de uma decisão. São as 3 principais capitais do Brasil. Exato. Agora São Paulo toma a decisão e no Rio de Janeiro, como você bem colocou no início da entrevista, não é uma ação proibitiva, mas é uma ação de restrição de uso que não leva, como São Paulo e Belo Horizonte, à definição do fim das sacolas plásticas. Sr. Miguel Baiense, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Obrigado. Presidente da Plastivida e do Instituto Nacional do Plástico, Miguel Baiense. E nós vamos voltar a esse assunto no decorrer da programação da CBN e também no próprio Jornal da CBN, olhando outras questões relacionadas ao uso da sacola plástica. Relacionadas com Miguel Baiense. E nós vamos voltar a esse assunto no decorrer da programação da CBN e também no próprio Jornal da CBN, olhando outras questões relacionadas ao uso da sacola plástica. Relacionadas